Então vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos ler daquela maneira que a gente sempre lê, ok? Eu leio o primeiro versículo e vocês leem o próximo, ok? Vamos lá? Diz assim, versículo 17. Então, entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Ouça que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidas quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? E direi a vocês, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há em vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se Se alguém alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Amém. Então é o texto, né, que a gente sempre lê aí quando a gente faz a ceia, exatamente. A gente ministrar a ceia, nós lemos, né, esse texto aí. Então nós vamos pregar dentro desse texto. Quase que encaixou certinho com a ceia semana passada, né, mas não dava para poder entrar nesse tema. Então vamos lá. A gente precisa lembrar que Paulo está dando instruções, né, para a igreja, correções, exortações, mediante as coisas que lhe foram lhe perguntadas. Né? Ele está respondendo essas situações, né? E com isso ele acaba trazendo várias coisas e falando o que está acontecendo, né, na igreja de Corinto. Né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente não tem a carta que foi enviada para Paulo, todas as perguntas que foram enviadas para Paulo, mas nós temos as respostas dele, então cabe a gente tentar entender quais foram as perguntas mediante as respostas que ele está dando. Né? A gente viu na semana passada sobre a questão, ele falando sobre a questão da organização do culto, né? O papel da mulher no culto, se deve ter o manto na cabeça, se não deve, né? E ele diz que pode profetizar, pode trazer a palavra,
Mas aí ele fala com o véu na cabeça, mostrando um sinal de autoridade. Mas que autoridade é essa? É que a mulher tem uma autoridade sobre ela. Mas que autoridade sobre ela? Tem um marido, é casada, é uma mulher de respeito. Né? Então, eu trouxe a memória o seguinte: a gente precisa tentar entender os contextos. Né? A gente não está no contexto da época para entender. Mas, por algum motivo, o lenço na cabeça, o véu na cabeça, era um sinal que mostrava que a mulher era de respeito e era uma mulher casada, tinha autoridade. Então ela poderia profetizar, poderia pregar, mas se tivesse com o véu na cabeça. Não era costume de que os homens usassem isso. Até diz o texto que se os homens fizessem isso, estaria desonrando a Deus, porque isso era costume de mulher e não do homem. Né? Aí a gente vai pensar, poxa, então as mulheres deveriam estar colocando o véu sobre a cabeça hoje para estar ministrando a palavra na igreja, para estar profetizando, ou para estar andando na rua, porque a cultura da época é que o véu fosse para a mulher até andar na rua. Né? Que o próprio véu da mulher, ela andando na rua, já mostraria que ela era uma mulher de respeito, que ela não era qualquer uma, que ela tinha uma autoridade sobre ela, que ela tinha um marido, que não era para os homens ficar mexendo com ela até a ponto de tocar, enfim, fazer alguma coisa, né, que não deveria fazer, importunação sexual, entre outras coisas. Né? Então, hoje em dia, eu até tentei trazer, hoje em dia, o que para a mulher, mas eu também digo para o homem, deve ser o véu, ou uma veste, ou algo, ou uma atitude que mostra que você, mulher, é casada, que você, homem, é casado, que você não é qualquer um, que você não é qualquer uma, né? E aí, como a gente precisa estender e contextualizar, a gente estende também para aqueles que ainda são solteiros. Mas o que mostra em você, quando você anda por aí afora, que você é uma pessoa respeitável, que você é uma pessoa que pertence a Deus. Não tem marido, mas tem o Senhor da igreja que você pertence a Ele. Qual é a sua atitude? De repente a sua atitude hoje não é o véu, mas a sua atitude, a sua maneira de falar, a sua maneira de tratar as pessoas, de se vestir, inclusive, mostra que você é uma pessoa de respeito. Tá? Ok? Então, por isso aí a gente não vai ter véu usando hoje em dia aí como um sinal, né, de que a pessoa pertence ao Senhor. Mas mais do que tudo, as nossas atitudes vai mostrar que nós somos pessoas de respeito, que as mulheres, que os homens, né, as casadas ou não casadas, pertencem ao Senhor. Ok? E aí, né, a gente viu lá no versículo 2, coloca no versículo 2 aí, do mesmo capítulo. Olha o que Paulo fala. Colocou no versículo 2 aí? Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo o que se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Ele está falando que ele elogia os irmãos porque eles estão guardando as tradições que foram ensinadas. A tradição, todo mundo lembra que é o evangelho, aquilo que foi ensinado, a palavra que foi pregada. Eles estão guardando isso. Então, Paulo elogia eles. Né? Então, ele não tem problema em elogiar uma pessoa ou uma igreja naquilo que ela está fazendo bem. Só que, por outro lado, ele não tem nenhum problema também de falar no que elas estão erradas. Aí no versículo 17, bota aí no versículo 17 novamente. Olha o que diz. Entretanto, ao dar a vocês as instruções, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Então é o que eu falei. Quando existe motivo para elogiar, Paulo elogia. Mas quando existe motivo para não elogiar, para chamar a atenção, né, para poder exortar, enfim, para corrigir, ele vai corrigir. E ele falou, eu não elogio vocês quando vocês estão se reunindo como igreja. Não elogio vocês. Vocês não estão se reunindo para fazer o bem, ou para aquilo que o Senhor chamou vocês para reunir, mas para mal. Não estão se reunindo, né, para contemplar o Senhor, para honrar ao Senhor, né, para compartilhar com os irmãos, para aprender com os irmãos, para ensinar aos irmãos. Não estão se reunindo para ter comunhão com os irmãos, melhor dizendo, essa palavra eu estava esquecendo, mas estão se reunindo para talvez se amostrar ou para o próprio orgulho. E aí a gente vai entender isso, né, nos próximos versículos aí. Né?
Então, versículo 19 e 18. Vamos ler 19 e 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Né? Então, é necessário que haja divergências, que haja divisões, até mesmo para poder mostrar quem são aqueles que, sim, de fato, estão imitando a Cristo, seguindo os passos de Cristo, e aqueles que não estão seguindo os passos de Cristo. Né? E aí é interessante que a própria pessoa que está fazendo errado deveria observar para ela mesma as coisas que ela está fazendo de errado e melhorar. E também os irmãos, o pastor, enfim, todos. Né? A exortação é mútua. Né? Aos Hebreus lá, o autor aos Hebreus fala que a exortação é mútua. Exortai-vos uns aos outros. Ele falou, não façam como é costume de alguns que deixam de congregar, que deixam de se reunir. Pelo contrário, exortem mutuamente. Não é só papel do pastor, do líder ou de quem estiver pregando exortar uns aos outros. Os irmãos exortam uns aos outros porque têm autoridade para isso. Quando a gente olha para a antiga aliança e para a nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Na antiga aliança, não. Existia um sacerdote e o sumo sacerdote. Não é isso? Mas na nova aliança, nós somos sacerdócio real, ou seja, todos nós somos sacerdotes. Povo adquirido, nação santa, não é isso? Todos nós somos. Né? O sacerdote tem a função de ir, entrar no Santo dos Santos, todo o trabalho ali do tabernáculo, e também o sumo sacerdote era o que entraria no Santo dos Santos para poder entrar na presença de Deus e ser um mediador ali entre Deus e os homens na época. Hoje em dia nós não precisamos de alguém entrando na presença de Deus para que possamos orar, para que possamos pedir perdão. Hoje em dia nós entramos com ousadia, como diz lá em Hebreus, né? Entramos com ousadia na presença de Deus, né? Com temor, com ousadia, porque você sabe que você pode entrar. Você não precisa ter medo, mas ao mesmo tempo com tremor, com temor. Com temor de saber que você está entrando na presença do seu Deus, do Todo-Poderoso, daquele que pode perdoar os seus pecados, do seu Senhor. Versículo 20 e 21. Porque cada um come... Perdão, eu digo 21. 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Gente, antes de eu dar prosseguimento, eu preciso abrir um parêntese para poder contar que nesse texto aqui, Paulo não está só falando sobre o momento da ceia. Né? Isso, como que eu descobri? Da minha cabeça, não. Fui estudar para poder saber. Né? 4 pesquisadores, pelo menos que eu estudei, falavam que, além da ceia do Senhor, existia uma festa que era a festa ágape, ou a festa do amor, antes da ceia do Senhor. Tá? Eu vi isso, Hernandes Dias Lopes falou isso, Yuri Breder, Juan Rewisber, estou falando a referência para vocês depois pesquisarem, né, quem fala isso aí. Tá? Então, ele dizia que existia a festa do amor, antes da celebração da ceia. Né? E o que era essa festa do amor? Era que os irmãos iam para se reunir na igreja, né? E aí cada um levava um bocado de pão, um bocado de vinho, levava uma comida para a sua reunião. Só que existiam irmãos que não tinham nada para levar. Existiam aqueles que tinham muito, que eram ricos e que levavam bastante, né? Levavam bastante. E o que acontecia? Esses irmãos que eram ricos, esses irmãos que levavam bastante, irmãos que tinham, não se preocupavam com os outros que não levavam nada. Aí por isso que está no final do versículo 21, o que diz? Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, enquanto tinha gente que não tinha comido nada, porque não tinha levado nada em casa, não tinha como fazer participar com alguma comida, com alguma bebida, né? No caso, a gente vê que com certeza era vinho, né? Se estavam embriagados, era vinho, né? Então, não tinha nada para levar. E o que acontecia? Isso não era distribuído. Quem tinha levado muito, não distribuía para aquele que não tinha levado nada. Né? Então, ele
vamos dizer assim, fechava ali com a sua família, e a festa do amor não estava tendo o sentido que deveria ter, que era o momento de compartilhar. A festa do amor, ou a festa ágape ali, era o momento de você ajudar o próximo. Por isso que Paulo fala, se você está com fome, você come em casa. Você que tem bastante. No momento ali, daquela festa, no momento ali de momento de compartilhar, de ajudar quem não tem. Esse é o momento. Então existia essa festa aí, né? E eles acabavam não pensando nos outros, aqueles que tinham levado, né? A gente poderia dizer assim, né? Alguém que levou, não, eu levei um refrigerante para a festa americana, né? Eu levei, então eu quero beber esse aqui. O outro que não levou nada, não vai beber nada. O outro que não vai comer nada, né? Então, ó, primeiro é deixar comer quem trouxe, tá? É como se chegasse, né? Ó, é quem trouxe primeiro, tá? Quem contribuiu, vamos deixar esses comer primeiro. Depois, se sobrar, os outros que não trouxeram nada vão comer. Então, isso está errado. Se era, a gente está tentando comparar o que acontecia na época com talvez o que poderia acontecer hoje. Isso está errado. O momento da festa ágape ali era o momento de compartilhar, de ajudar, de servir ao próximo, de servir quem não tinha, de alimentar quem não tinha. Esse era o momento aí. E aí os irmãos estavam falhando nisso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala duramente com ele, não tem motivo nenhum de elogiar vocês. Não tem motivo nenhum de elogiar vocês. Quando vocês se ajuntam, não é para o bem, mas é para o mal. Vocês estão fazendo errado. Estão deixando pessoas com fome. Estão se embriagando, enquanto tem gente que não molhou nem o bico ainda, não tomou nem um pouquinho de vinho. Então, ele começa a falar e começa a ensinar e começa a entrar nesse ponto aí, que é onde nós estamos falando. E no versículo 22, aí ele pergunta, né? Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso, porque vocês estão deixando sem comer que nada tem, né? Certamente que não. Então, Paulo deixa claro que ele não pode elogiar essa atitude egoísta de só pensar em si mesmo ou só pensar na própria família, quando na verdade a festa ágape ali era o momento onde as pessoas estavam contribuindo, ajudando, levando alimento para quem não tinha. Paulo, então, reprova eles duramente, duramente. Paulo não tem nenhum motivo para elogiar os irmãos nesse aspecto. E aí, a gente olha para a gente também não tem motivo nenhum para elogiar a gente se a gente fizer uma coisa dessa, né? Se a gente fizer coisas de forma egoísta, não pensando nos outros. Eu sei que aí, trazendo para os nossos dias, se a gente pensar, não temos uma festa ágape hoje, mas temos um café da manhã, às vezes um almoço, temos alguma coisa. Então, nisso, o que nós temos que fazer? Pensar nos outros. Né? E aí não estou falando nem de quem trouxe ou quem deixou de trazer. Todos nós, quando formos nos servir, quando formos comer, tem que pensar o quê? Ainda tem alguém para comer depois de mim. Não tem ninguém passando fome aqui. Né? Não tem ninguém. Se tiver, tem que falar com a gente para ver se a gente consegue ajudar. E a gente vai ajudar, com certeza. Mas eu digo, se você sabe que tem pessoas para comer depois de você, vai encher seu prato? Seu e da sua família? Eu vou pegar, não, peraí, gente, sou pastor, eu vou encher o meu prato da minha esposa e do bem, mas agora briguem aí. Tá certo isso? Isso é ser egoísta. Isso é ser praticamente aquilo que o apóstolo está falando. Não tem motivo nenhum para elogiar isso, é pensar em si próprio. Vocês não estão servindo aos outros. Então, o momento de tomar um café da manhã, vou pegar 3 pães, vou cortar 3 pães para mim, vou comer, vou botar no meu bolso, peraí, vou cortar 3 coisas aqui, vou botar para mim, vou encher 3 copos de café aqui. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que pegar o seu. Não é isso? Comer o seu. Todo mundo já comeu? Preciso falar sobre isso, gente. Isso é coisa do nosso dia a dia. Preciso falar sobre isso. Todo mundo já comeu? Poxa, acho que dá para repetir. Né? Todo mundo já comeu? Não custa nada perguntar, todo mundo já comeu? Acho que dá para repetir. Não, falta a gente comer ainda. Então o que eu faço? Não como. Por quê? Porque né, se eu estiver comendo, eu vou estar pensando só em mim. Né? E aí o apóstolo Paulo poderia vir com essa palavra aqui e falar, né? Ou eu poderia pegar a palavra do apóstolo Paulo e falar,
Você não tem casa para comer? Né? Ou você não está pensando no próximo? Ou na hora do almoço, né? O batismo que a gente tem almoço, ou aqui que a gente costuma fazer agora nas reuniões mensal. Pensa no seguinte, você vai poder comer outras vezes. Bota uma quantidade que você vai comer, que você não vai estragar. Né? Sei que às vezes a gente come com os olhos, né? Mas não coma com os olhos, coma com o estômago, e coma pensando no outro. Ok? Então a gente precisa fazer isso, porque esse é o momento aqui de comunhão, de compartilhar. Podemos dizer, essa é a nossa festa de amor, do amor hoje. Essa é a nossa festa do ágape hoje. Pensar no outro. Quando a gente pode dividir, a gente está pensando no outro, a gente está celebrando essa festa. A gente está em comunhão com os nossos irmãos. Porque se fazemos ao contrário disso, aí não só o apóstolo Paulo, mas Deus também não tem motivo nenhum para nos elogiar. Pelo contrário, para nos condenar. Então, muito bom lembrar disso nesse momento, que faz sentido para o nosso contexto, nosso cotidiano, nosso dia a dia. Não é isso? E aí, vamos entrar no texto da ceia do Senhor. Vou ler logo do 23 ao 26, e depois a gente vai voltando se for necessário. Do 23 ao 16 diz: porque eu recebi do Senhor, e também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui a gente vai ver o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Jesus. O que é morte expiatória? Pagamento da nossa condenação, da nossa dívida. Cristo paga no nosso lugar. Isso é morte expiatória. Ele morre em nosso lugar. É Ele que paga. Nenhum pecado fica impune. Alguém paga. E se você crê em Cristo, Ele vai pagar por você. Quem não crê em Cristo, no último dia vai ter que pagar, porque vai ter que morrer eternamente para pagar. Quem crê em Cristo está, né, transferindo toda a sua dívida para Ele. E Ele já pagou na cruz do Calvário. É por isso, né, que, graças a Deus, no culto passado ela falou sobre a segurança que temos. Quando você tem segurança em Deus, em segurança que Cristo pagou o preço no seu lugar, você tem segurança, sabe que você não precisa pagar mais nada. Você só tem que seguir os passos dele. Você não tem que pagar dívida nenhuma porque sua dívida já foi paga na cruz, né? Então, a ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo, em seu sacrifício vicário, né? Palavras que a gente não costuma ouvir normalmente, né? Vicário é o ato de pagar a dívida de alguém, né, através de outra pessoa, né? É meio que um conjunto ali com o expiatório. Vicário é o sacrifício substitutivo que Jesus fez na cruz por nós. Vicário, ou seja, ele foi e se sacrificou em nosso lugar na cruz do Calvário. A cruz de Cristo e não o egoísmo humano está no centro dessa celebração. Então, na ceia do Senhor, não é o egoísmo, mas a celebração é a cruz de Cristo. É interessante que a festa ágape, né, antecedia a ceia. Na própria festa ágape, já mostrava se os irmãos estavam tendo comunhão uns com os outros ou se eles estavam sendo egoístas. Na própria festa na que antecedia a ceia, já mostrava se eles estavam pensando em Cristo, pensando na igreja como o corpo de Cristo, ou se eles estavam pensando em si mesmo, né? Aí já mostrava se deveria celebrar a ceia, se deveria participar da ceia ou não. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de verdades essenciais da fé cristã. Não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. Sentar à mesa aqui é na hora que a gente ceia, na hora que a gente está ceando. Nós não
podemos sentar à mesa, compartilhar do pão, compartilhar do cálice, sem lembrar do sacrifício de Cristo, porque é tudo apontando para Cristo, né? O Warren Wiersbe destaca alguns pontos, né, que Paulo ensinou sobre a ceia. 4 pontos. Devemos olhar para trás, para frente, para dentro e para o redor. Como isso? Vamos ver. Devemos olhar para trás. Quando você participa da ceia, você deve olhar para Cristo que morreu. No versículo 26, bota no 26 aí. Olha o que diz no versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam o quê? Quando a gente olha para a morte, a gente olha para quê? Para trás. A gente olha para trás. A gente olha para trás. Então a gente está olhando para a cruz. Então, devemos olhar para trás. Quando você participa, quando participamos da ceia do Senhor, você deve olhar para a cruz de Cristo. E aí, olhando para a cruz de Cristo, né, aí você olha logo depois o que? Para frente. Porque a partir do momento que você olha para trás, olha para a morte de Cristo na cruz, ao mesmo tempo que vocês estão anunciando a morte dele que foi lá atrás, né? Logo depois vocês vão fazer o quê? Olhar para o futuro, para a segunda vinda de Cristo. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia. Se a gente não celebra a ceia por Cristo, pelo motivo de Cristo, pelo Cristo crucificado, que ressuscitou, prometeu que vai voltar, a gente está fazendo uma coisa errada. A gente não está celebrando a ceia. Estamos fazendo outra coisa, e não a ceia do Senhor. A ceia é uma pregação dramatizada no Calvário. A cruz é uma pregação na prática ali. Quando participa da ceia, você não olha somente para trás, mas olha para frente. Paulo diz, porque todas as vezes que comerem e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele... Então é um convite para olhar para frente. Enquanto ele não veio, temos alguns sacramentos que a gente temos o costume de fazer. O batismo é um sacramento. A ceia do Senhor é um sacramento, né, chamado pela Igreja Católica Eucaristia, que é a mesma coisa. Ceia e Eucaristia é a mesma palavra, o mesmo significado. Né? Na ceia do Senhor, na Eucaristia, é aonde nós celebramos ao Senhor Jesus, com o pão e com o vinho, significando o seu corpo e o seu sangue. Então a gente olha para o passado, Cristo morreu na cruz, e olha para o futuro, vou celebrar até que ele venha. Vou continuar celebrando até que ele venha. A ceia nos aponta para uma segunda vinda, né? Então nessa segunda vinda nós estamos aguardando na Eucaristia, na ceia, na comunhão, em memorial à vida, à morte, à ressurreição de Jesus e até a sua vinda. A ceia aponta para a morte, mas aponta para a segunda vinda de Cristo também. Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia. A gente vai ver a celebração da ceia sendo repetida ali nos 3 evangelhos sinóticos, né? Não em João, mas em Mateus, Marcos e Lucas, se repete ali a celebração da ceia. E Paulo repete aqui, ele fala que ele recebeu do Senhor, não é isso? No versículo 23, o que ele fala no versículo 23? Porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês. Ele faz lembrança, memória daquilo que ele aprendeu do Senhor e agora ele está falando como deve ser celebrada a ceia da maneira correta. Tanto a festa ágape quanto a ceia devem ser celebrados da maneira correta. Quem é o centro da celebração, né, da festa ágape ou da ceia? É Jesus. Quando você olha para Jesus, você olha para o corpo e você serve ao corpo. E você não serve a si mesmo de maneira
egoísta. Olhar para Jesus é olhar para alguém que não foi egoísta de maneira nenhuma, em nenhum momento. Pelo contrário, ele se serve. Ele não olha para ele, ele olha para o Pai, ele olha para aqueles que vão crer nele. Celebrar a ceia do Senhor, ou a festa ágape, é celebrar de não ser egoísta. Ou é olhar para o nosso egoísmo e falar, não posso ser assim, se arrepender e viver uma nova vida. Isso é celebrar a ceia do Senhor. Se está tendo egoísmo nosso em celebrar a ceia do Senhor, em momentos nossos de comunhão, de alimentação, a gente está pecando contra o Senhor. Porque a gente não está sendo humilde, a gente não está sendo servo como o Senhor Jesus nos ensinou a ser. Ele deu o exemplo onde ele serve o próprio corpo. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, fez servo. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão num mundo onde o mal tem feito tantos estragos. Atrás, aponta para a morte. À frente, aponta para a volta. Né? E aí, a gente precisa olhar ao redor. A gente precisa olhar para dentro. Ao redor você olha para os irmãos. Aí você sabe que você não é maior que ninguém. Pelo contrário, você se coloca como servo. E quando você olha para dentro, você ainda mais olha, né, sonda o seu coração, sonda as suas vontades, sonda o seu sentimento, para poder ver que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, se fez servo. Então a gente precisa olhar para trás, a cruz, Cristo morreu. Olhar para o futuro, ele vai voltar, ele ressuscitou, ele fez o sacrifício, mas ele vai voltar. A gente olha em volta, a gente olha para os meus irmãos, olhando para cada um, sendo iguais a ele, mas ao mesmo tempo se colocando como servo. E olha para dentro de você mesmo. O Evangelho faz isso conosco, transforma a gente, faz a gente olhar para dentro de nós mesmos, não querendo ser maior ou melhor. A gente não se considera melhor do que os outros, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 3 vai falar isso. A gente olha para nós mesmos, não nos considerando ser maior do que o outro. Ou melhor, Romanos 12. Falei que o Coríntios 3 é Romanos 12. Lá em Romanos 12 fala sobre isso. A gente olha para nós mesmos e a gente não consegue se considerar ser maior ou melhor do que o outro. Isso que o Evangelho faz com cada um de nós. Existe, né, claro que, falando sobre a ceia, algumas palavrinhas, né, que as pessoas falam, né? Transubstanciação. Né? Existem algumas correntes teológicas que vão dizer, né, inclusive na Igreja Católica também, acredito que sim, vai dizer que a partir daquele momento ali que você está celebrando, que você fez a oração pelo pão e pelo suco de uva ali é o corpo de Cristo, sim, e é o suco de uva, é o sangue de Cristo, sim. Né? Tanto que você vai ver algumas tradições, eles falam que não podem mais comer. Né? Tem que levar para o monte para poder queimar, ou porque já foi apresentado, não pode fazer outra coisa com aquele pão ou com aquele suco de uva. Não pode. Né? Tem uma igreja que um amigo falou para mim, depois ele achou debaixo do púlpito um monte de pão mofado, porque o pastor dizia que não podia comer, que tinha que levar para o monte para queimar, mas as pessoas estavam jogando debaixo do púlpito. Né? E podendo, de repente, alimentar alguém, né? Por que não? Aí acabam colocando, né, no pão e no suco como se fosse Deus ali. Aí parece que se é o corpo e é o sangue ali naquele momento, então você tem que adorar o pão e tem que adorar o suco de uva. Se deveria ser então a adoração ao pão e ao suco de uva. Não, não pode. Não pode, não é isso. Não é isso. Não se torna, né, o corpo e o sangue ali. Mas fazemos o que? Em memória. Em memória é um memorial. É para trazer a memória. É para trazer a memória. Pegamos o pão, lembramos do corpo, automaticamente a nossa mente já liga isso, já limpa isso. Pegamos o suco, na mesma nossa mente que pensa no sangue de Cristo. É para pensar, é para trazer a memória, é para fazer um memorial. Não é para poder a gente trazer idolatria ou poder ao pão ou ao suco de uva. Né? Até mesmo, vamos lá, já que eu falei, vamos abrir um leque. Por exemplo, tem gente que vai pegar, né, e vai falar sobre a questão do azeite. Né?
Ó, a Bíblia está dizendo que tem que ungir com azeite lá, porque se não ungir com azeite, a pessoa não vai ser curada. As pessoas às vezes ficam até pega azeite em algum lugar para poder orar, porque pega na igreja, tem que ser o azeite de Israel para poder orar, porque se não for o de Israel, não pode trazer cura, não vai trazer cura. E é interessante que o texto bíblico não vai falar que é o azeite que vai trazer cura. Ele fala, tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Unge ele com óleo. E a oração da fé curará o enfermo. Não diz, e o azeite curará o enfermo. A oração da fé. Então as pessoas começam a atribuir o poder ao azeite. Então, dessa mesma maneira. E aí você idolatra o azeite. Não, é o azeite. Se não tiver o azeite, Deus vai falar do céu, ó, não vou curar não, tá? Porque não tem azeite, eu não vou curar. Eu não vou curar. Tem que ter o azeite. Só que ele mesmo, na palavra dele, não ensina que tem que ser com azeite. Diz que unge. Mas aí você está numa situação, não tem azeite nenhum, não ora. Não, gente, vamos parar de orar. Vamos parar de orar pelos enfermos aí. Está sem azeite. Deus não vai curar, não. Será que Deus ensinou a gente a fazer isso? Será? Não, a Bíblia não ensina isso. É bem claro que a oração da fé curará o enfermo. Então, depois de abrir esse leque, dar esse outro exemplo, a gente tem que olhar para o pão e olhar para o suco de uva e não colocar poder nenhum nele, não trazer idolatria sobre o pão nem sobre o suco de uva na celebração da ceia, mas sim trazer a memória, memorial. A palavra é bem clara. Fazer em memória do nosso Senhor. Versículo 27, vamos lá. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Comer indignamente é comer sem olhar para o significado real da ceia do Senhor, de ter a reverência necessária para tal momento tão especial e tão valioso. Celebrar a ceia do Senhor por celebrar a ceia por celebrar, então não é nem para o Senhor, não podemos nem dizer que é a ceia do Senhor, se não for pelo motivo de honrar e adorar a Cristo, né, por sua morte lá na cruz, é comer indignamente. Celebrar a ceia de Cristo, sem Cristo ser o centro, não é ceia do Senhor, é celebrar indignamente. Comer indignamente é comer a ceia, achando que você é digno, achando que merece a salvação pelos seus próprios méritos. Então, esse ponto aqui eu acho muito importante. Eu vou ler novamente para que a gente preste bastante atenção sobre isso. Comer a ceia do Senhor indignamente é você comer a ceia do Senhor achando que você é digno. Não. Estou comendo a ceia do Senhor. Estou comendo o pão e estou comendo o suco de uva porque esse mês eu não tive nenhum pecado. Estou comendo a ceia do Senhor, comendo pão, bebendo suco de uva porque esse mês eu não tive nenhuma falha. Tem até uma auréola de na minha cabeça, né? Se fosse um anjo. Eu sou digno de comer assim. Eu sou digno. E quando a gente pensa que é digno, aí é que a gente é indigno. Porque a gente não merece. Na verdade, a gente está fazendo um memorial à morte de alguém que morreu pelo nosso pecado. Pararam para pensar isso? A gente está fazendo um memorial porque alguém morreu pelo nosso pecado. Então a gente não tem que comer a ceia do Senhor. A gente não tem que olhar para a salvação que Deus nos deu como eu sou digno de ser salvo. Eu sou digno de comer a ceia do Senhor. Não. Se pensamos assim, então estamos comendo de forma indigna. Celebrar a ceia do Senhor de forma digna e comer a ceia do Senhor de forma digna é saber, caramba, foi o meu pecado que fez Jesus morrer. Foi o meu pecado que fez Jesus ir para a cruz do Calvário. Foi o meu pecado. Eu não sou digno disso. Senhor, mas misericórdia, muito obrigado pelo seu perdão. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu vou celebrar essa ceia hoje, até a sua vinda novamente. Até o dia a qual nós vamos celebrar com o Senhor eternamente. A qual Jesus fala, né, na celebração da ceia, ele fala que ele não vai mais comer do fruto da vide até a sua vinda. Ou seja, ali é a última vez ali que ele está celebrando com os discípulos. E agora ele vai celebrar na eternidade com todos nós.
né? Então, quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentar à mesa e assim participar da ceia. Ou seja, nós somos indignos. Mas por meio de Cristo eu sou habilitado a celebrar a ceia do Senhor. Por meio de Cristo eu posso entrar no Santo dos Santos. Por meio de Cristo eu posso celebrar a ceia do Senhor. Mas não pelas minhas obras. Não por aquilo que eu fiz. Por causa de Cristo. Por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que Cristo fez na cruz do Calvário faz Deus nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Mas Cristo na cruz foi tratado como nós merecemos ser tratados. O que nós merecemos? Condenação eterna, morte eterna. Cristo era inocente, Cristo não merecia isso. Nós é que merecíamos isso. Só que Deus sabia que se fôssemos nós até a cruz, nós não morreríamos e ressuscitaríamos como Cristo fez. Só Cristo poderia fazer isso. Só Cristo. Então hoje, nós somos tratados como Cristo merece ser tratado. Porque Cristo foi tratado como nós merecíamos ser tratados. Versículo 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, quando você vai tomar a ceia, ou quando você vai celebrar a ceia, ou quando você chega no dia da ceia, você não olha para seu irmão. Você não é juiz do seu irmão. Em vez disso, examina a si mesmo. Julga a si mesmo. Volta os seus pensamentos, o seu olhar, a sua observação a si mesmo. Investiga o seu coração, e não as atitudes do irmão. As atitudes do irmão, deixa que Deus olha, deixa que Deus investiga. Você tem que olhar para si mesmo. Porque senão nós vamos acabar fazendo aquilo que a Bíblia diz. Né? Enxergamos o cisco no olho do irmão, mas não a trave que está no nosso. Quando olhamos para o outro, o pecado do outro é pior do que o nosso. Quando não olhamos para nós, né? Olhamos para o outro, o pecado do outro sempre vai ser pior, mas aí a gente comete o mesmo pecado. Então, olhe para si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo. Mas aí eu te pergunto, ele fala, examine-se a si mesmo, e olha para a vida de pecado que você tem e fala, não coma, não beba. É isso que o texto fala? É isso? O que o texto fala aí? E beba o cálice. É interessante que o momento da ceia é um momento de introspecção, de examinar, de olhar para si mesmo, mas de se arrepender. Não é de, não vou tomar a ceia porque estou em pecado, porque tenho que me consertar. Não, Deus fala o seguinte para a gente, se conserta e toma ceia. Se conserta e participa. É esse o mandado. É esse o mandado, porque aí a gente acaba tendo a síndrome de Adão e Eva. Pecou, o que fez? Se escondeu. Se escondeu. Deus não quer que você não participe da ceia. Deus quer que você examine-se a si mesmo, se arrependa e participe da ceia. Ah, mas a pessoa que está aqui, que de repente tive um problema com ela, não está aqui para me consertar. Mas, Senhor, assim que eu sair daqui, eu vou sair e vou me consertar com aquela pessoa. E Deus sabe se você vai estar falando a verdade ou não. Deus sabe se você vai estar falando a verdade ou não. Porque o certo é se consertar primeiro. Mas aí você, Senhor, você sabe que eu vou sair daqui, sabe meu coração. Eu estou em erro nisso, estou em erro naquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquela postagem que não está honrando o seu nome na internet lá, eu falei aquilo com aquela pessoa, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas, Senhor, eu vou tomar o meu cálice aqui, eu vou comer do meu pão, eu vou comer do cálice, vou comer do pão, vou beber do cálice. Mas o Senhor sabe que eu vou sair daqui e vou consertar tudo isso, porque no meu coração eu já consertei isso. Só falta agora na minha atitude. Deus sabe se é verdade isso ou não. Deus sabe se a gente está falando da boca para fora. Isso ou não. Então Paulo diz,
Examine-se a si mesmo e coma. Ele não fala para não comer. Ou beba, né? Coma do pão e beba do cálice. Paulo nos diz, examine-se o homem. E ele não diz, deixem de comer. Examine-se e deixem de comer. Não, não é isso. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Caramba, na minha adolescência fazia muito isso. Não ia nem na ceia, no dia da ceia, por causa do pecado. Era melhor continuar em pecado, no meu pensamento. Né? Não vou tomar ceia. Não vou tomar ceia. É um pecado. E eu não vou pedir perdão àquela pessoa. E eu não vou consertar aquilo que eu fiz. É melhor ficar no pecado do que ter comunhão com Deus. Deus quer isso de nós? Quantas vezes, quantas situações, discuto com a minha esposa, estou mal, falei alguma coisa que não deveria falar, venho para a igreja, sei, porque sei no meu coração que vou consertar aquilo, vou me reconciliar com ela depois, e vou lá e me reconciliar com ela depois. Quantas vezes, né? O casal está brigado, é como se nunca mais fosse se reconciliar. Não toma ceia, não vai para a igreja no dia do culto da ceia. Obrigado. Então você está mostrando que você prefere ficar brigado, que você prefere ficar no pecado do que se reconciliar. Com essa atitude que temos, quando nós se afastamos da ceia por causa do pecado, a gente está mostrando para Deus e para nós mesmos que nós preferimos ficar no pecado. Nós preferimos ficar longe da comunhão de Deus. Não faça isso. Não fique longe de Deus. Fique longe do pecado. Se reconcilie com Deus. Examine-se a si mesmo. Olha. Por isso que às vezes até acontece na igreja, né? A gente tinha costume disso. E se a gente de repente estava com algum problema com algum irmão, a gente ia ali até. Não deveria ser só na hora da ceia, deveria ser antes. Mas tá bom, se você está conseguindo pensar, entender, e na hora da ceia você vai lá e consegue pedir perdão para aquela pessoa, por mais que aquele perdão não seja tudo que tenha que ter sido falado, porque às vezes aí na hora da ceia você pede perdão, mas só que precisa ser conversado sobre aquilo para tratar certos pontos que não foram tratados. Não é também só chegar ali, pronto, já pedi perdão. Acabou. Agora não preciso mais consertar nada. Beleza, já estou bem. Não, não é isso. Por isso que o texto manda, examine-se a si mesmo. Sonda o seu coração, sonda as suas intenções, sonda os problemas que você passou, pelas coisas que você passou. Preciso consertar isso. E vou consertar isso. Então eu participo da ceia do Senhor. Você não deve fugir, estou repetindo, não deve fugir da ceia por causa do pecado. Mas fugir do pecado por causa da ceia. Você não deve fugir da comunhão com o Senhor por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da comunhão que você tem com o Senhor. A ceia é um instrumento de restauração. É interessante que o sangue de Jesus, olhando para o sacrifício de Jesus, quando a gente olha para a ceia, a gente está olhando para a cruz, a gente está olhando para o sacrifício. E quando a gente olha para a cruz, é um símbolo de reconciliação. É o sangue de Jesus que nos liga ao Pai novamente. E através do sacrifício de Jesus no Calvário, é que o sangue dele é derramado. E através do sangue dele, nós somos reconciliados com Deus. Então a ceia é um instrumento, é um símbolo de reconciliação. A ceia também é um tempo de cura, que se de fato temos olhar para dentro de nós, né? Fazer uma introspecção e olhar para as coisas que estamos fazendo de errado e consertar, é um momento de cura, sim. Não que você vai comer o pão e vai beber o suco e você vai ser curado de alguma doença. Não que isso não possa acontecer ali na hora. Mas sabe que não foi pelo pão, não foi pelo suco de uva. Foi pelo Senhor. A ceia do Senhor é o momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos a nos voltar com todo o nosso coração para o Senhor. Na ceia devemos correr do pecado em direção a Deus. E não de Deus para o pecado. A ordem de Paulo é examinar-se a si mesmo e não comer? Não e coma. Em outras palavras, examine-se a si mesmo, se conserta, se arrependa, coma e beba. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para o seu próprio juízo. A gravidade desse assunto é revelada nas palavras: participar da ceia do Senhor indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, significa aproximar-se da mesa do Senhor, sem honrar o corpo de Cristo, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Participar da ceia do Senhor, como se isso fosse apenas uma refeição comum para saciar a fome, é comer indignamente. É comer para a própria condenação. A ceia do Senhor não é simplesmente um momento para você comer, encher o seu bucho, vamos dizer assim, encher a sua barriga, se embriagar, se empanturrar. A ceia do Senhor, a questão é o memorial, é o que ela representa. Será que nós entendemos o que ela representa? E, de fato, fazemos como ela representa? Fazemos da maneira que ela representa? Pensamos exatamente como ela representa naquela hora que estamos celebrando a ceia do Senhor? E Cristo morreu na cruz do Calvário, pensamos em Cristo. Cristo é o centro da ceia quando você está celebrando. Quando você olha para o pão, quando você olha para o suco de uva, você está olhando para Cristo de forma figurada. Não é Cristo, mas você sabe que representa o corpo dele, que representa o sangue dele. Então, quem come e bebe sem discernir por que está fazendo isso é para a própria condenação. É para o próprio juízo. Você tem que saber por que você está celebrando a ceia. Você está celebrando a sua vitória através do sacrifício de Cristo. Você está celebrando que Cristo não foi egoísta, que ele se entregou, que ele foi servo e que você deve ser servo como ele, que você deve não ser egoísta como ele também não foi. Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Fracos e doentes aqui pode significar duas coisas pelo menos, tá? Pode ter mais? Pode ter mais. Eu vou pesquisar outras coisas. Fracos e doentes aqui pode ser de forma espiritual, devido à gravidade do pecado que cometiam, né, comendo indignamente. Né? Então, a partir do momento que as pessoas estavam comendo sem discernir o corpo, ou seja, não sabendo do significado real da ceia, elas automaticamente estavam ficando fracas e doentes espiritualmente falando. Né? E aí você vê que alguns estavam até mortos. Quando vai falar no final do versículo 30, e vários já dormiram, já estavam, dormir aqui significa mortos. Tá? Em outras palavras também, a gente vai ver em outra explicação também, além da fraqueza espiritual, da doença espiritual, da morte espiritual, também quando se celebravam a ceia do Senhor e olhando para a festa ágape e deixavam aqueles que precisavam comer sem comida, automaticamente esses que estavam fazendo isso estavam trazendo doenças para aqueles que não tinham que comer, deixando eles ainda cada vez mais fraco, desnutrido, e assim também fazendo com que esses viessem morrer, se não tivessem o que comer. Então a gente consegue olhar aqui para duas interpretações desse texto aqui. Tá? Pode ser que você vai pesquisar, estudar, vai achar alguma outra interpretação, mas eu preferi ficar com essas duas aqui. Ok? Versículo 31. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Versículo 32. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Precisamos julgar, examinar o nosso pecado, como deve ser julgado. Nosso pecado não deve ser menos pior do que o dos nossos irmãos. Precisamos olhar para o nosso pecado e reconhecer que precisamos nos arrepender. Olha o que diz no versículo 31. Estou falando do versículo 31. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então nós precisamos julgar, examinar o nosso pecado da maneira que deve ser julgada. Não olhando para o pecado do próximo como se fosse pior do que o seu. Então nós precisamos olhar para o nosso
Pecado, examinar a nós mesmos, né? Julgar da maneira correta e não da maneira errada, né? Como diz o versículo, eu fiquei sem dúvida agora. Versículo 31. 31 mesmo. 31. Vou ficar do lado de cá. Vou pisar um pouquinho de calma aqui. Tá. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então a questão aqui de examinar a nós mesmos, nós precisamos examinar nosso pecado, a nossa vida, olhar quão indignos nós somos, nos arrepender, nos reconciliar com os nossos irmãos. Fugir do pecado e não fugir de Deus. É isso que nós devemos fazer. Porque fazendo assim, nós não vamos receber o juízo mal de Deus. Né? Mas a justificação, se olhamos para o nosso pecado, nos arrependemos, nos reconciliamos. Versículo 32. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O que significa isso? Ser julgado do nosso... Perdão. O Senhor está julgando o nosso pecado e a nossa atitude de olhar para o outro como mais pecador do que nós. Precisamos examinar a nós mesmos e não o outro. Pois se assim fizermos, vamos ser condenados como o mundo vai ser condenado que não crê no Senhor. Então, caramba, eu estou sendo julgado pelo Senhor, não estou sendo elogiado pela minha atitude egoísta, sim. Mas Ele está fazendo isso para que você não seja julgado como o mundo. Para que você não seja condenado como o mundo. Ele está julgando assim, a sua atitude está errada. Isso é julgar. Isso é julgar. Quando você julga que uma coisa, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou aqui, né? Uma coisa, Alex está aqui tocando e tal, de repente ele olha para o Gustavo, ô Michel, tá errada essa nota aí. O que ele está fazendo? Julgando? Ó, Graciele, isso aí que eu estou fora do tom aí. O que ele está fazendo? Julgando. Mas isso é um julgamento mal, não, para poder consertar. Então esse julgamento aqui que está falando, ó, contudo, sendo julgado pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Então o julgamento que o Senhor faz para conosco, falando que nós devemos examinar a nós mesmos, olhar para o nosso pecado, nos arrepender e viver uma nova vida, é uma forma de exortação, é uma forma de disciplina para que a gente se arrependa e não seja condenado como o quê? O mundo, eles são aqueles que não creem em Jesus Cristo. Versículo 33 e 34, para a gente encerrar hoje. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Está falando da festa. Né? Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando eu visitar vocês. Então, Paulo está orientando aos crentes a esperar uns pelos outros no momento da comunhão. Não, eu tenho que comer a ceia do Senhor, o cálice tem que ser todo mundo juntinho, porque se não tiver isso, está errado. Não está falando sobre isso. Quando ele vai para o versículo 33 e 34, ele está falando sobre a questão de estar reunidos, esperar uns pelos outros para que possam comer. Não está falando que a ordem da ceia do Senhor, no momento que você está comendo do pão ou bebendo do cálice, você tem que esperar todo mundo participar. Não é isso. Aqui, já falei, está falando sobre duas situações. Está falando sobre a festa, ao momento onde eles estão se reunindo para poder se alimentar, e sobre a ceia. É sobre dois assuntos aqui que Paulo está falando. Então, portanto, meus irmãos, versículo 33, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, porque você vai comer, se empanturrar e se embriagar enquanto tem gente que não comeu nada? Entendeu a questão do contexto? Se alguém estiver com fome, versículo 34, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Né? E aí, como a gente está falando sobre as instruções que ele está dando, na parte B do versículo 34, fala, quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês.
Então, a gente encerra aqui o capítulo 11, hoje, né? Falando sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Momento de comunhão, né? E os momentos que temos, né? Café da manhã, almoço, qualquer lanche, qualquer coisa, momento de comunhão também. Quando a gente come, quando a gente se alimenta, a gente pensa no próximo, para que ninguém fique sem comer. Para eu não fique empanturrado enquanto alguém não comeu nada, né? Então, olhar para a ceia do Senhor é olhar para o próximo também. Olhar para Jesus e o exemplo que ele deu. Eu tenho que pensar no próximo. Assim como Jesus pensou em mim lá na cruz do Calvário. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesse momento. Estamos por aí. Nesse texto hoje. Gente,